Olá, Suelen, tudo bem? Olá, tudo bem, Roberto? Coisa boa. Vamos lá. Hoje, Suelen, a gente vai falar um pouco aqui sobre o nosso programa do o aplicador de aba, não é isso? E vamos fazer algumas perguntas para você e você explicar um pouquinho sobre esse programa, sobre a tua história, sobre como é que está o autismo no Brasil, o que é aba. E eu queria começar, Suelen, que ano passado eu fiz uma pesquisa nas redes sociais e o teu nome ele vinha sempre em ênfase, tá? E por isso que você chegou aqui na Conhecimento Integrado. A Suelen tinha um renome no mercado, era uma pessoa de referência. Então me diga, em primeiro lugar, quem é Suelen Priscila? E fala um pouquinho aí quem é essa Tá. pessoa especial que está aqui na minha frente. Sou Ellen Priscila, eu sou aqui mineira, sou de Montes Claros. Sempre fui apaixonada por ajudar as pessoas, né, de alguma forma, desde pequena. E aí eu entrei no curso de psicologia com esse objetivo e durante um estágio eu me apaixonei pela área do autismo, isso há 10 anos atrás. Então, era uma área muito nova, se falava muito pouco, tinha poucos profissionais, tanto que eu fui a primeira psicóloga aqui na minha região, em Montes Claros região, que trabalhava com autismo. E aí eu fiz um estágio numa escola, né, na sala de recurso, que faz esse apoio para crianças com deficiência, tive contato com todas as deficiências, me especializei, inclusive, né, fiz cursos em todas as áreas, deficiência visual, auditiva, intelectual, e veio o autismo. Então, eu fui fazendo curso de autismo durante a graduação, fui aplicadora aba, né? Então, eu tenho a experiência aí, eu aplicava a aba 20 horas semanais, às vezes 40 horas semanais, tinha vários pacientes ainda na graduação, eu tinha um supervisor e aplicava, então foi uma experiência maravilhosa para hoje, né, eu poder passar na prática o que eu já vivi, que eu já vivenciei para, né, dar um curso, para saber de fato como é. E um dos objetivos do curso é justamente isso, ser prático, né, para a pessoa fazer e já sair sabendo aplicar. É claro, precisa de supervisões, mas a pessoa já vai ter o protocolo, já vai saber como que aplica. E é uma demanda, né, cada vez mais crescente. Então, voltando aí, eu me formei, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fiquei um período lá, conheci escolas, referências lá em Nova York, em Boston, o NEC, o New England Center for Children em Boston, eu visitei também, queria fazer meu mestrado lá, porque não tinha especialização aqui no Brasil. Mas quando eu retornei com uma demanda muito grande aqui, né, o pessoal não deixa de ir embora, abriu a primeira especialização no Brasil na Universidade Federal de São Carlos. Então, eu fui para lá me especializar, eu já aplicava, eu já, né, tinha a prática, e como profissional eu fui fazer a minha especialização lá em São Carlos, em São Paulo, e no meio da especialização eu fiz meu mestrado em educação especial com ênfase em aba, com um projeto de pesquisa com trigêmeos autistas, que eram meus pacientes, eu apliquei o aba neles, apliquei o BIBMAP, que é a avaliação muito falada hoje, muito conhecida. Inclusive tem o artigo publicado, eu vou postar aqui no Insta, Conhecimento Integrado, pode postar também, eu tenho um artigo das melhores revistas internacionais, nessa área de aba, que a gente tem poucas pesquisas no Brasil, né? A maioria é de fora, né? Graças a Deus isso tem aumentado no Brasil, mas ainda são poucas pesquisas. E aí eu fiz meu mestrado lá também, morei lá um tempo em São Carlos e retornei para cá. Hoje eu atuo como supervisora online, então eu atuo em todos os estados, eu presto consultoria para famílias também em todos os estados, eu vou no estado, né, que a pessoa procura, vou lá avaliar, treino alguém para aplicar e dou continuidade de forma online, ou as pessoas que fazem o curso, né, que vão fazer esse curso, os pais, eu posso dar continuidade de forma online. Se ela já tem o curso, ela já tem o conhecimento, facilita para a gente dar continuidade no tratamento. Muitos pais se interessam, os pais podem aplicar, muitos profissionais também, né, me procuram a todo tempo para fazer. Então, é uma porta de entrada, assim, tanto para o mercado de trabalho quanto para o desenvolvimento do filho, né? Aí eu fiz também um curso de intervenção precoce no modelo Denver, em Florianópolis, no Instituto Farol, que é referência no Brasil, que é também baseado na análise do comportamento. Eu também tenho essa formação. Eu trabalho com aba naturalista,
e com essa intervenção precoce também. Então, hoje, meu papel, né, minha função, eu sou supervisora, eu atuo como supervisora mesmo, como capacitadora, dando cursos, palestras, buscando ajudar instituições, famílias, profissionais, e como supervisora de atendimento. Meu trabalho hoje é exclusivo com consultorias. Show. Bom, Suelen, vamos falar agora sobre autismo. Muita gente pergunta, eu tenho um público que trabalha com visão, que trabalha com saúde, e as pessoas, às vezes, por mais que se fala muito, mas não sabem ainda o que é autismo, ou pelo menos o conhecimento mais detalhado do que é a área. Tu podia me explicar como é que está no Brasil, um comparativo com o exterior? Me fala um pouquinho aí da tua visão. Então, como eu falei, né, há 10 anos a gente ouviu falar muito pouco. Na verdade, esse número tem aumentado cada vez mais. O autismo não tem ainda uma causa específica, né? Tem os fatores genéticos, então provavelmente tem alguém na família, a chance do irmão ter, né? Quando se tem um filho, tem uma porcentagem. Então, tem esses fatores genéticos, mas ainda a causa ao certo, né? A gente não tem. Então, sendo feitas diversas pesquisas no mundo, né, inclusive tentando achar uma medicação e tal, porque hoje as medicações são para tratar os sintomas, não o autismo. Não tem medicação para o autismo, que não é uma doença. O autismo é um transtorno que passou por vários nomes, né, e hoje a gente fala em transtorno do espectro autista. Então, é como se a criança estivesse dentro de um espectro ali, que ela tem uma dificuldade nas áreas principais, né, 3 áreas, que é na parte da linguagem, da comunicação, que é a área que o pai mais percebe, né? A criança está lá 2 anos, 2 anos e meio, ainda não fala. Parte de comportamento, crianças com comportamentos repetitivos, estereotipados, às vezes até um toque mesmo, né? Sempre coloca algo no mesmo lugar, sempre é fixada com algum objeto ou com movimentos repetitivos mesmo, do corpo, com as mãos. E a parte de há um déficit na interação social. Então, na hora ali, né, de ir para a escolinha, de compartilhar interesse, atenção compartilhada, há uma dificuldade, essa criança fica mais isolada ou ela não consegue, né, se interagir com os pares. Em relação à prevalência, a gente tem dados mesmo do CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia, em 2004, se falava em 1 para 166. Aí esse número foi crescendo, crescendo. 10 anos depois, 2014, 1 para 68. 2020, a gente falou de 1 para 54. Então, assim, hoje está um boom mesmo, né? Muitas pessoas, muitos profissionais estão se capacitando, muitas pessoas buscando saber. Há pesquisadores que falam que daqui a um tempo vai ter uma criança autista em cada sala de aula, por isso que a gente fala tanto de inclusão e é possível aplicar o ABA dentro da sala de aula. Então, é uma área assim que precisa de profissionais, precisa de pessoas que tenham afinidade, porque não é fácil, né? A gente tem que estudar muito, tem que ter muita afinidade. Então, hoje, as famílias, cada vez mais, né, diariamente, praticamente, eu recebo mensagens de famílias que estão em dúvidas, que estão buscando, que estão né, sem saber o que o filho tem. Claro que a gente precisa buscar um diagnóstico diferencial, precisa de um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um psicólogo especialista em ABA, para ajudar a fechar esse diagnóstico, porque não é que tem essa característica que vai ser autista, não é um olhômetro, né? O diagnóstico, ele é observacional, não existe exames clínicos, exame de sangue, né? Nenhum tipo de exame que vai dar o autismo, ele é observacional, mas precisa ser feito por especialista. Então, a gente precisa de, né, procurar. Aqui no curso a gente vou falar muito sobre isso, sobre todos os sinais de autismo em bebês, sinais em crianças, comorbidades, quando tem, né, síndrome de Down e autismo, quando tem TDAH e autismo, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas é claro que, né, isso não dispensa a procura de um profissional. Ô, Suelen, e se fala muito em criança, mas também tem trabalho voltado para adultos que são autistas também?
Tem sim, inclusive, né, quando eu falei isso, antigamente a gente não ouvia falar tanto, porque antes era tudo classificado como se fosse uma deficiência intelectual, né? Antes a gente está aí na luta antimanicomial, tinha uns manicômios, então muitas vezes essas pessoas eram institucionalizadas e deixadas lá, vistas como loucas, né? Então não tinha assim, é autista, é isso, é isso. Hoje a gente teve cada vez, né, mais pesquisas foi ajudando para a gente chegar nisso que a gente tem hoje. Então a gente tem muito autista adulto, né, que pode ser que teve alguma intervenção lá atrás, os pais que procuraram muito, ou tem autistas adultos que tiveram diagnósticos recentes, porque não se falava muito nisso. Então a gente tem esse público também, que o ABA também vai trabalhar com os autistas adultos, em qualquer faixa etária, inclusive o ABA, na verdade, é uma ciência, não é uma terapia específica. Então, é uma ciência aplicada a qualquer pessoa, não só o autismo, aplica-se a qualquer tipo de deficiência ou a qualquer pessoa mesmo. A gente vai adequar os programas para cada, né, habilidade, para cada dificuldade dessa pessoa. E tem níveis também, Suelen, de autismo. Por exemplo, eu escutei falar, não sei se é verdade, na internet, que até o Messi, o jogador, era autista. Não sei se a informação procede, mas a pergunta é a seguinte: você vê uma pessoa relativamente com a vida, entre aspas, normal, né? Você não aparenta ter nenhum tipo de transtorno, enfim. Me explica quais são esses níveis nos adultos. Existem graus, sim, do autismo, mas assim, o autismo não tem cara, né? Não tem nenhuma característica sindrômica. Então, mesmo um autismo grave, a gente não olha e fala, ele é autista, porque não tem nenhuma característica, são mais questões comportamentais. Então, de acordo com, se eu faço uma intervenção precoce, eu consigo que essa criança tenha um bom desenvolvimento, um bom prognóstico e consiga ter uma convivência, né, o mais parecido com crianças da mesma idade que ela, e aí vai. Se esse diagnóstico é feito tardiamente, começa mais tardio, aí vai ficando mais difícil o tratamento, a gente continua, né, a gente faz o tratamento em qualquer idade. Eu já comecei com paciente de 40 anos com autismo, que nunca tinha feito tratamento, então qualquer idade a gente faz, mas aí o processo de evolução vai ser um pouco mais lento. Antigamente a gente falava em Asperger. Asperger é um tipo de autismo que hoje está incluído na classificação do espectro, mas é como se fosse um autismo leve, e, inclusive que tem altas habilidades. Então, o Messi, eu não sei se é mito ou não, que ele é autista, que eu já ouvi algumas coisas, mas o fato é que, né, ele tem como se fosse altas habilidades no campo de futebol, de saber um raciocínio lógico ali dentro. Então, o pessoal fala Einstein, que Einstein era autista, né? Ele tinha dificuldade de socialização, mas extremamente inteligente. Então, tem esse lado do autismo com altas habilidades, mas não são todos, que tem o Asperger, que era falado antes, tem a Temple Grandin também, que é americana, eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela dá muita palestra, e ela é como se fosse um autismo leve, né? Que o autismo leve seria a pessoa vai ter mais dificuldade socialmente de comportamento, mas a linguagem ela é preservada no Asperger. Então, ela consegue, né, se virar, ela consegue comunicar, mas ela vai ter uma dificuldade social, uma dificuldade, então, de relacionamento, dificuldade de trabalho, mercado de trabalho, dificuldade, mas ela consegue se desenvolver. Então, hoje a gente fala em diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo eu faço, eu consigo, como se fosse mexer nesses graus aí dentro desse espectro, se é uma criança que está, né, já fez o diagnóstico bem cedo, é um autismo clássico, que a gente chamava antigamente, eu consigo intervir bastante para que ela evolua, mas também tem que se verificar se não tem a dupla excepcionalidade ou as comorbidades. Então, se for um autismo associado com uma deficiência intelectual, aí, né, vai ser mais lento também esse processo. Se ele tem outro transtorno associado ou deficiência, esse prognóstico vai ser diferente. Suelen, vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre como é que está o mercado de trabalho. As pessoas vão procurar esse teu curso e elas querem entender e ver qual o benefício que vai ter, né? Onde é que ela vai aplicar isso, como é que está a atuação profissional nessa área. Me conta um pouquinho como é que está, na tua visão, o mercado de trabalho na área de ABA.
Então, ainda há poucos profissionais na área de aba no Brasil. Tem crescido muito, né, com as especializações online que foram surgindo, mas ainda há poucos. E muitas vezes a pessoa faz uma especialização online, mas não tem a prática. Ela não sai de lá sem saber, né, como atuar. Então, muitas pessoas me procuram para eu dar supervisão, porque não sabe aplicar, não sabe. As especializações são muito teóricas. Então, eu atuo, né, em diversos estados aqui no Brasil. Há um campo assim muito bom, né, nesses estados, inclusive aqui em Minas, o Nordeste já tem mais procura, mais busca, né? Tá mais adiantado, vamos dizer assim, São Paulo também. Mas, assim, no geral, nos outros estados, há um déficit aí, né, de profissionais, está precisando, não tem. Às vezes eu estou até com uma família fora, às vezes eu preciso de alguém para indicar nesse estado, às vezes eu tenho alguém que fez o curso ou está fazendo supervisão, enfim. Então, a gente tem uma área de trabalho muito boa, mas é claro, a gente precisa ter perfil. Então, quem está procurando esse curso, né, tem que ser uma pessoa que gosta de trabalhar com criança, gosta de trabalhar, tem ter um perfil de querer ajudar uma família. Então, vai além de um simples mercado de trabalho, né? A gente está lidando com pessoas, com seres humanos, então precisa tem que ter uma sensibilização. E no próprio curso você vai perceber isso, né? Se é uma área que você quer seguir, se você quer dar continuidade com as supervisões, mas a maioria das pessoas que chegam até aqui são pessoas que querem e que estão buscando fazer a diferença na vida de uma família. E Sueli, nessa mesma pergunta, tem uns três vertentes. O profissional ou a pessoa, o pai fazendo esse curso, depois tem a possibilidade de ter uma supervisão tua, não é isso? Caso quem quiser fazer carreira, trabalhar, tem essa possibilidade também, né? Sim, então quem quiser dar continuidade, né, a gente vai ter os alunos lá, a gente vai formar um grupo, a gente está querendo fazer um grupo até de lives que a gente pode fazer só para os alunos, para tirar dúvidas, e quem quiser dar continuidade com as supervisões, a gente vai ter, né, pacotes para alunos do curso para darem continuidade, para atuar, então eu dou um certificado que está fazendo a supervisão comigo, né, para conseguir atuar até nas clínicas, porque tem clínica que existe, tem plano de saúde que exige a supervisão. E os pais também, eu posso ajudar como psicóloga mesmo, atuando com o filho, né? Então, os pais que fazem esse curso, eu tenho vários pais de outros estados que já fizeram, tanto presencial ou online, que conseguiram dar continuidade de forma fantástica. Então, Eu perguntei, Sueli, porque é importante, né? As pessoas, quando entram numa área que relativamente é nova, é uma área com poucas pessoas atuando, nada como ter uma pessoa do teu gabarito, né, da tua experiência, dando o norte, e aí passa um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança. Acho que a palavra é essa, para quem quer exatamente. trabalhar, né? E a gente precisa disso mesmo, né? Quando a gente entra em uma área nova, a gente precisa de ter mesmo alguém. Na psicologia, por exemplo, a gente só atua na clínica com supervisão. Então, eu estou também tirando algumas vagas aqui, né, na agenda para os alunos do curso, né? Quem fizer o curso para dar continuidade com as supervisões. Vai ser um curso diferente porque vai ser online, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas durante a aula. A gente vai fazer dinâmica, a gente vai fazer parte prática aqui de forma online. Eu já dei Interação. cursos assim, a gente vai interagir o tempo inteiro e depois a gente, né, vai abrir lá um espaço para ver quem vai dar continuidade com as supervisões. Ô, Suelen, você falou dos pais também, que podem ser aplicadores, para eles fazerem um trabalho com seus filhos, né? Vamos falar assim. Mas eles necessitam de alguma formação ou esse curso pode ajudar eles a fazer um trabalho, vai ter que ter um acompanhamento? Como é que seria basicamente isso? Então, sobre os aplicadores, quem pode fazer o curso, né? Na verdade, qualquer pessoa pode. Então, os pais não precisam de ter uma formação específica. Ele já tem o filho dele, né, dentro de casa que no próprio curso eu criei um protocolo de avaliação simples que o próprio pai pode aplicar e aí e dar continuidade, né? Então, se você tem um filho com autismo, você pode participar, ou um sobrinho, ou um neto, né? Que você quer ajudar. E o curso
para profissionais, né, da área da saúde, da área da educação, então pedagogos, psicopedagogos, professores fazem muito para aplicar na escola, psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todas as áreas, né, que trabalham com autismo, é importantíssimo, mesmo que, de fato, você não for aplicar o ABA, você ter o conhecimento da análise do comportamento aplicada para a sua atuação, saber como agir frente aos comportamentos inadequados do seu paciente, na sua consulta específica, é fundamental, né, para a gente fazer um trabalho em equipe. Então, esse, na verdade, deveria ser um curso básico, assim, para os profissionais. Lá nos Estados Unidos, inclusive, tem uma formação em análise do comportamento, não é nem da psicologia, é em análise do comportamento, e lá todos os profissionais de todas as áreas que trabalham, né, com autismo têm essa formação. Então, os profissionais que querem ampliar, né, seu repertório de conhecimento, que querem ajudar mais seu paciente, esse curso é super indicado. E, às vezes, até mesmo a babá que está com a criança, ela faz o curso, né? Um cuidador dessa criança pode fazer o curso também, que vai ajudar no dia a dia com a criança e para ela ampliar, né, suas habilidades dentro de casa. Então, ele é para quem tem interesse em ajudar uma criança, interesse em aprimorar seus conhecimentos na área da análise do comportamento, que é a abordagem, né, cientificamente comprovada, é a top em questão de tratamento para o autismo, isso é indiscutível, né, já tem várias pesquisas americanas, estão tendo as pesquisas brasileiras, infelizmente, assim, virou meio que um mercado o autismo, então está surgindo um monte de tipo de terapia aí, né, muita gente querendo vender, mas a gente tem que, eu falo para os pais sempre isso, né, para buscar, né? Então, coloca na internet o que é comprovado, o que funciona, o que foi testado, o que tem evidência científica. É o ABA. É o Denver, que a gente vai falar um pouco no curso também. Então, é o que funciona, né? Então, você precisa de buscar profissionais especialistas para que tenham um bom desenvolvimento, um bom desempenho. Então, o ABA é a abordagem, né? É a ciência que é comprovada, que foi testada para trabalhar com esse público. Então, esse curso é bem valioso, né, para o pessoal da área e os pais. Suelen, a gente falou um pouco sobre autismo, mas se fala muito de ABA. Inclusive, o programa é para aplicadores de ABA. O que é ABA, minha amiga? Então, gente, muita gente pergunta mesmo, eu até posto muito no Instagram, né? O pessoal, o que é isso? ABA, na verdade, é uma sigla em inglês, que é Apply Behavior Analysis. Ela foi traduzida para o Brasil, veio no ABA. Em português seria ACA, seria Análise do Comportamento Aplicada. Então, é uma ciência, né? Dentro aí da psicologia existem várias abordagens, é uma abordagem dentro da psicologia, uma ciência. Então, tem, né, diversas pesquisas, tem as evidências, né, empíricas, de comprovação da eficácia dessa ciência, né, dessa abordagem para o tratamento das pessoas com autismo, mas não só para esse público, como eu falei, o ABA pode ser aplicado em qualquer público. Então, a gente não está falando de um método específico, a gente está falando de uma ciência que é ampla. Então, o pessoal fala, é 20 horas semanais, 40 horas semanais, eu falo que é 24 horas diárias. Então, a gente treina os pais, a gente treina o cuidador, a gente treina a avó, a gente treina a escola, a gente treina todo mundo, e a gente está aí nessa luta, até mesmo com esse curso, para difundir isso, para que a sociedade esteja preparada, né, para receber uma criança com autismo sem preconceito, né, saber como lidar nos espaços sociais, em um parque, em um shopping, né, onde for. Então, são 24 horas diárias. Por quê? Não é uma terapia que você vai entrar no quarto e fazer ali e pronto, não. A gente trabalha de forma naturalista. O que é isso? É para ser dentro do contexto da criança, é para ela aprender habilidades que têm importância para a família dela, para ela, importância social, né? Então, isso a gente avalia com cada família, o que é importante, o que é de desejo, o que essa família quer para que essa criança desenvolva
Então, eu falo assim, que desde a hora que a criança acorda até a hora que ela dorme, a gente vai estar atuando no comportamento dessa criança. Então, muitas vezes, os pais têm essa dificuldade no comportamento. Ele não escova o dente sozinho, ele não toma banho sozinho. A gente trabalha com as ABDs junto com os profissionais responsáveis, mas a gente entra com linhas comportamentais. A maior dificuldade dos pais, dos professores, dos profissionais, chama-se comportamento. Né? Essa criança é agressiva, essa criança não olha, dá muita birra, é muito irritada. Então, aí, a gente entra, nós, analistas de comportamento, entramos aí, né, buscando analisar a função desse comportamento. Dentro do curso, a gente tem um módulo só sobre isso, para entender esse comportamento, para que todos consigam atuar, né? A gente não tem o profissional o tempo todo do lado, então a gente treina, a gente capacita as pessoas para fazerem isso. Então, o ABA, ele é amplo, não é uma terapia. Antes a gente ouvia muito falar terapia ABA, não, é ABA, é uma ciência. Então, eu vou avaliar essa criança, né, com uma avaliação comportamental, observacional, uma boa anamnese, avaliar essa criança nos diversos contextos dela, vou montar um programa para ser aplicado, né, em um momento específico dentro da rotina dela, mas eu vou alterar toda a rotina, então eu vou modificar tudo. Eu vou treinar os pais, eu vou mostrar para os pais como que ele deve lidar com essa criança, dentro de casa, na casa da avó, nos outros contextos. Então a gente ajuda, né, essa família assim que está perdida, que não sabe o que fazer, ajuda esse profissional, tanto profissional me procura, eu não sei trabalhar com autismo, eu fiz já curso, mas eu não sei como que eu faço isso na prática. Então, eu vou, né, dentro desse curso, vou te ensinar como que você vai fazer na prática, como que você tem que observar um comportamento, como que você tem que analisar um comportamento. A gente precisa disso. Esse curso tem um intuito social também, a gente precisa capacitar, né, mais profissionais, mais famílias, mais pessoas para saber, de fato, lidar com esse público que, às vezes, está fazendo uma terapia alternativa ou está trabalhando de uma forma que não é efetiva. Então, essa terapia tradicional aí, o pai leva em um monte de profissional, tá tudo desconectado. As próprias pesquisas mostram isso. Se você faz o ABA, né, com a intensidade, com os profissionais conectados, a família, a evolução é muito maior do que você estar em diversas terapias desconectadas. Então, a gente está falando de uma vida, né? A gente está falando de uma criança que tem a possibilidade de ter um desenvolvimento enorme. A gente tem a possibilidade de mudar a vida de uma criança e de uma família. Então, por isso que a gente precisa difundir conhecimento, a gente precisa de aprender como que faz, e eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática. E tem muitas pessoas que me procuram por ter essa dificuldade. Então, o objetivo aqui é que você saia de fato sabendo como agir, como, né, proceder com o seu paciente, com o seu filho, com o seu aluno, e que, né, você saiba de fato o que fazer, e eu vou continuar te dando suporte, né, se assim for sua vontade, se você quiser dar continuidade nesse processo. Suelen, e você tem um trabalho muito forte no ABA naturalista, que foi o que você colocou. Me conta um pouquinho sobre a diferença, esse trabalho do naturalista. Então, é porque antigamente os profissionais trabalhavam muito em um ABA mais tradicional, de estímulo, resposta, consequência, muitos programas de mesinha. O ABA foi um pouco criticado por isso, mas mais por profissionais que não sabiam aplicar mesmo, que não eram de fato especialistas, né? Porque o ABA tem sua efetividade, mas você precisa ter seus cursos, suas capacitações, né? Você precisa ter um mestrado, você precisa ter toda uma trajetória, por isso que hoje eu dou curso, eu capacito, porque eu tenho essa trajetória. Então, isso é muito sério, por isso que os pais precisam procurar um profissional sério. Então, a gente tem ainda uma linha ainda de profissionais que trabalham, às vezes, mais nessa linha mais antiga, vamos dizer assim, né? De muita mesinha, muito ensino, assim. E o que as pesquisas têm mostrado e o que a gente tem visto é que a gente precisa cada vez mais trabalhar com essa criança dentro do contexto dela. Ela precisa aprender coisas funcionais, coisas que têm sentido. Então, não adianta, por exemplo, seu filho saber todas as letras, todos os números, mas ele não cumprimenta as pessoas. Ele não olha no olho, ele não sabe comer sozinho, ele não sabe fazer o lanchinho dele. Então, a gente trabalha nessa linha naturalista, que é o quê? É para ser o mais natural, o mais parecido com uma criança da idade dele. Então, o que a criança da idade dele está fazendo? Como que está na sala de aula? O que o irmãozinho dele faz? O que
qual que é o perfil dessa família. Então, a gente vai adequar esses programas para que essa criança vá fazendo dessa forma natural, e, inclusive, tem programas que são feitos em casa ou no contexto social, não necessariamente só no ambiente fechado. Então, a gente está falando de uma ampliação, né, que é um modelo mais naturalista, porque está vinculado ao contexto dessa criança. Então, é muito mais efetivo e faz muito mais sentido, né, você trabalhar com algo que o pai, inclusive, é uma das pessoas que mais analisa isso para mim. Então, eu vou mostrar na avaliação, mas é o pai que vai me falar. E aí, ó, a gente está ensinando ele a levantar o braço, por exemplo, na terapia. Na hora dele vestir a roupa, quando você fala para ele levantar o braço, ele levanta? Então, o que eu estou trabalhando na terapia, eu estou aplicando no contexto dele. Por isso que a gente fala análise de comportamento aplicada. É o que a gente fala, um termo muito usado, que é generalização. Não adianta ele aprender aqui e não fazer nos outros contextos, que é uma crítica. Muitas famílias me procuram por isso, porque a criança não está desenvolvendo, ela só faz no consultório, mas não faz em casa. Então, a gente programa o ensino para que seja feito aqui, seja feito nos contextos, e é claro, né, os pais sempre têm que estar participando também desse processo para a gente ter resultados efetivos. Suelen, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas, tanto os profissionais quanto pais, para falar um pouco do curso. Eu noto que você fala o bom do seu trabalho, que você coloca muito amor nas coisas, a gente acompanha nas redes sociais. Dá uma palavrinha aí, bota essa energia, bota esse amor para as pessoas aí, fala desse curso, por que elas devem fazer. Então, para os profissionais, você profissional que está angustiado, que está recebendo um paciente, que não sabe o que fazer, o paciente só dá problema de comportamento, você tenta ensinar algo, esse paciente não aprende, o pai fica te cobrando e não rende, esse curso é para você. É para você que está tendo dificuldade, né, de lidar com essa criança com autismo, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, está totalmente perdido, mesmo com suas formações, você já formou, você já tem especialização, mas ainda não sabe. Ou você que consegue fazer sua atuação clínica, mas tem problemas de comportamento. Então, a criança sabe fazer, mas ela não faz porque ela tem uma barreira comportamental. Você precisa entender de análise de comportamento, você precisa entender o porquê, né, desses comportamentos para te ajudar na sua atuação clínica. Então, esse curso é para vocês, né, que querem fazer o melhor para uma família, para uma criança com autismo, que quer, né, ter resultados positivos. Isso vai ser motivador para você também, terapeuta. Isso vai te deixar um terapeuta como referência, né? Você que está se capacitando, você que está buscando, você que está tendo, então, essa dificuldade, esse curso é para você. Ou você que quer entrar na área, não sabe por onde começar, né? Vamos participar aqui do curso, vamos lá ser meu aluno, que eu vou te explicar. Eu estou, né, disponível para tirar as dúvidas. Eu adoro ajudar, adoro poder contribuir de alguma forma. O objetivo aqui, né, a internet possibilitou muito isso. A gente pode ajudar pessoas de qualquer lugar. Eu tenho pacientes do interior que não tem nem internet direito, não tem tratamento nenhum. Tem profissional lá também do interior que não consegue recurso, não tem uma formação específica, ou até mesmo você, estudante, que está interessado nessa área do autismo, vamos lá, vamos fazer o curso que eu vou ajudar vocês a ajudarem as famílias, a ajudarem as crianças a terem, né, um futuro melhor, um melhor prognóstico, um melhor desenvolvimento. Não fique perdendo tempo aí, né, tentando aplicar uma terapia tradicional que não funciona. A gente precisa do ABA, a gente precisa saber de análise do comportamento. Eu vou desmistificar, porque muitas pessoas não sabem o que é, ficam na dúvida, às vezes tem até preconceito da abordagem por não conhecerem. Então, vem comigo que eu vou ajudar vocês. E você, papai e mamãe, que está aí com essa dificuldade, está tendo um atraso, mesmo que o seu filho não tenha fechado o diagnóstico, você pode vir, a gente vai conversar sobre autismo, a gente vai falar um pouco sobre essa luta pelo diagnóstico, sobre as emoções dos pais, sobre o luto que os pais passam pela fase diagnóstica. Isso tanto para o profissional quanto para o pai é importante, porque o profissional tem que saber lidar com os pais assim. E os pais também vão se sentir acolhidos, vão sentir que estão dentro de um espaço,
né, que eles podem falar, ele pode trazer o exemplo do filho de vocês, a gente vai discutir, mesmo que não tenha nada fechado. Mas se tem um atraso, se tem uma dificuldade, vamos aprender mais. As mães, assim, são fantásticas, o tanto de mãe que se interessa e até que entra para a área do autismo, né? Tem mães que vão fazer psicologia, pedagogia, que querem aprender mais. Então, esse curso vai ajudar muito você a aplicar a terapia, aplicar os programas com o seu filho, que está tendo uma dificuldade. A gente tem vários relatos de famílias, né, que falam, nossa, eu fiz o curso, e aí eu estou aplicando no dia a dia, meu filho já está apontando, ele já está tendo uma função comunicativa, ele diminuiu as birras. Então, vem que eu quero te ajudar, eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas e para ajudar vocês. Sueli, muito obrigado pela entrevista. Para os interessados, vai estar aqui no link aqui na bio, para os cursos, para todo o material, as redes sociais de Suelen, para vocês estarem adquirindo esse curso. Muito obrigado, Suelen. Fica com Deus.